Olá, leitora! Nós finalizamos mais uma semana de leitura aqui desse livro da Sheila Walsh, Persista e Não Desista. Nós lemos o capítulo 7, que é Amparadas pelo Deus que Resgata, e o capítulo 8, Amparadas pelo Deus dos Milagres. E eu queria comentar aqui um pouquinho com vocês esses capítulos, mas quero lembrar também que no sábado, dia 29, nós temos o nosso encontro presencial e no dia 3 de maio nós temos nosso encontro online. Então, já se programa aí para você participar de um desses encontros, porque a gente quer realmente conversar com você, saber como foi esse processo de leitura, saber o que mais te marcou nessa jornada. Vai ser muito gostoso estar com vocês. Bom, aqui no capítulo 7, ela vai falar sobre a questão de ser resgatada e como esse processo do resgate pode ser um processo doloroso. A Sheila Walsh, ela enfrentou uma depressão muito profunda e o seu momento, assim, que ela acreditou que tinha talvez atingido o fundo do poço, o momento mais difícil, foi o momento em que Deus estava iniciando o seu resgate, que é o momento em que ela vai para o hospital psiquiátrico, que é um lugar difícil, um lugar opressor, né? Mas ali ela achou que ela ia ser o pior pesadelo dela. Mas ali ela encontrou conforto e compreensão e começou a sua cura. E o que acontece muitas vezes quando nós estamos sendo resgatadas ou estamos iniciando esse processo de resgate é que nós ficamos ocultas aos olhos dos outros, né? Deus nos oculta porque nós precisamos passar por esse processo doloroso de reconstrução. Então, a Sheila Walsh se ocultou ali naquele hospital psiquiátrico. E a Sarah Haggerty, nesse livro Invisível, vai falar muito sobre essa questão de nos ocultarmos em Deus, de crescermos no nosso interior. E ela tem algumas citações que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que colabora muito com o texto da Sheila Walsh. Ela fala o seguinte: e os momentos em que Deus nos oculta, às vezes longe do sucesso ou dos aplausos, são com frequência aqueles em que nossas raízes se aprofundam na terra. Crescemos, mas para baixo. Ou seja, é fácil você crescer quando você está, né, com seus galhos compridos, tem folhas, tem frutos, tem flores, está todo mundo vendo o seu sucesso, está vendo que maravilha, e aquilo é maravilhoso. Você não se preocupa com nada, você está feliz porque está crescendo e todo mundo está vendo o seu sucesso. Agora, quando você está crescendo para baixo, é um processo doloroso, porque é um processo teu e de Deus, e ninguém mais está vendo. É só você e Ele que conhecem. Ela também vai dizer o seguinte, a Sarah Haggerty: Deus não nos bane para o lugar oculto. Ele nos convida a estar ali. E encontrar Deus em secreto pode ensinar um coração a cantar. Muitas vezes nós estamos tão atarefadas, com tanta coisa, a gente vai se acostumando com essa vida corrida, e aí Deus vem e nos oculta e fala: agora sou eu e você, porque há um processo aqui que você precisa passar. Você talvez nem saiba que precisa ser resgatada, mas você precisa. Esse foi um processo que a Sarah Haggerty, que escreveu esse livro, viveu. Ela trabalhava na igreja, formada em teologia, e aí ela começou, já não aguentava mais ficar em vigília, tudo tinha que decidir, esquecia de perguntar para Deus. Ela viveu esse processo e de repente Deus a ocultou. Ela foi trabalhar numa loja de shopping e ali começa o processo dela de crescer nas raízes, tá? E não é um processo fácil, é um processo doloroso, mas nós saímos dele transformadas e prontas para algo muito maior que Deus tem para nos entregar. A Sheila Walsh vai dizer que ser resgatada nos muda, né? Então, um sofrimento que talvez você esteja enfrentando hoje, você não entende, você não sabe, mas pode ser parte do plano de resgate de Deus na sua vida. Pode ser Deus te preparando para algo muito maior que Ele tem para te dar. Mas Ele precisa primeiro tratar o seu coração e fazer você crescer nas suas raízes. Na página 131, a Sheila Walsh vai falar o seguinte: a própria estação, que parecia ser o inverno mais frio da minha vida, era na realidade o plano perfeito de Deus para regar a vida que Ele sabia que estava debaixo do solo congelado.
Muitas vezes há tesouros preciosos no nosso coração, mas eles estão debaixo desse solo congelado. Eles não vêm para a superfície. E aí Deus vai e começa a bater ali e quebrar muitas coisas até que aqueles tesouros possam aparecer. Ela vai compartilhar no livro a história da Vanita, né? Que perdeu um filho, ainda bebê, que tinha uma doença que deteriorava o seu corpo, enfrentou um divórcio, ou seja, parecia um problema atrás do outro. E ela falou duas questões que eu achei muito interessante e que nós precisamos pensar sobre. Ela diz na página 134, a própria Vanita, né, a palavra dela: eu deveria viver com transparência, mostrando que não podemos fugir da dor, mas que devemos passar por ela honestamente. Isso é uma questão muito importante, porque existe uma certa ideia de que o cristão, ele não pode passar dores, ele não pode ter raiva, ele não pode ter medo, ele não pode ter nada, porque ele confia completamente em Deus. Porém, nós somos humanos, nós temos essas emoções, nós passamos por elas, nós sentimos na pele, nós sofremos, nós temos dores, preocupações. E essa ideia de que nós devemos abafar as nossas emoções e não falar sobre elas, nos faz piorar, nos faz mais doentes. Na verdade, o que ela diz aqui é que eu não deveria fugir da dor, mas passar por ela honestamente. Ou seja, reconhecer a dor e dizer: olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo revolta, eu estou sentindo tristeza, eu estou brava até com Deus. Mas nós podemos chegar para Deus e falar tudo isso, assim como a gente viu que Davi falava. E conforme ele ia falando com Deus, o falar com Deus trazia cura. Nós precisamos falar sobre as nossas emoções, precisamos falar com amigas que vão nos entender, precisamos falar com alguém que já passou por isso e vai compreender a nossa dor. Precisamos falar com Deus, mas a cura vem muitas vezes no falar. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma senhora ligou na minha casa e ela estava atrás dos meus pais. Então perguntou: o pastor está? Não, não está. Sua mãe está? Não, não está. E ela estava tão desesperada que ela falou assim: bom, então eu posso falar com você? E eu acho que eu tinha uns 15 anos e eu fiquei, né, assim, sem graça. Falei: pode, claro, não sei se eu vou saber te ajudar, mas pode falar. E ela estava passando por um processo de muita tristeza e muita raiva interior, porque a sua filha, também adolescente, tinha enfrentado um câncer, tinha passado por um tratamento, tinha vencido, e ali, algum tempo depois, alguns anos depois, o câncer tinha voltado. E o sentimento dela, ela falou, né, eu tô brava com Deus, eu tô com raiva. E ela falou: não sei se eu posso sentir isso. E aí eu no auge dos meus 15 anos de pura sabedoria, só que não, né? Mas eu falei pra ela aquilo que, né, eu acreditava e que eu continuo acreditando. Eu falei: bom, mas eu acho que você pode levar a Deus tudo isso. Deus conhece o seu interior, Deus conhece o que tá no teu coração. Você pode falar tudo isso pra Ele. Ele vai entender, Ele vai te ajudar, né? E ela ficou tão feliz assim, porque ela podia reconhecer aquele sentimento que estava tão pesado dentro dela, e ela podia se abrir com Deus e falar sobre isso com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, de raiva, de dor, a gente tem que chegar para Deus com sinceridade e falar: Deus, eu não estou entendendo, na minha cabeça está passando isso, me ajuda. Traz a cura à minha alma, me ajuda a entender os teus propósitos, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a ter fé. Muitas vezes nós precisamos disso. Aí a Sheila Walsh vai continuar sobre a história da Vanita e vai falar algo muito interessante também, um segundo ponto aqui, bem interessante. Quando tudo na vida dela desmoronou, ela foi amparada. O corpo dela parecia frágil, mas a esperança ardente em seus olhos era inconfundível. Não foi a experiência do sofrimento que a transformou, mas foi a presença de Cristo no sofrimento dela que se tornou o seu resgate. Isso eu achei fantástico. Não é o sofrimento em si, o sofrimento por ele mesmo, que nos transforma. Nós já aprendemos muitas coisas com o sofrimento por ele mesmo, é verdade, mas não é ele que nos transforma. É a presença de Deus no meio do nosso sofrimento, trazendo paz, trazendo uma palavra,
trazendo verdades ao nosso coração, consolo que só Ele pode dar. Isso nos transforma. Tem algumas peças do quebra-cabeça que nós recebemos isoladamente, recebemos uma peça e aquela peça parece tão amarga, tão ruim, tão triste para nós. Mas conforme ela vai se encaixando na figura maior, no próprio quebra-cabeça e revelando a imagem que ali está, nós somos transformadas e entendemos os propósitos de Deus. Isso às vezes pode levar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, algumas coisas só lá no final que nós vamos entender. Mas tudo faz parte de um quebra-cabeça perfeito de Deus. Se nós estivermos buscando a Deus e pedindo que as peças venham dele para nós, ele vai nos entregando uma após a outra para que esse quebra-cabeça seja perfeito. E o que nós devemos fazer quando essas peças tão amargas chegam para nós? Quando nada parece mais que está no lugar, tudo saiu do lugar. A Sheila Walsh vai falar na página 137. Quando tudo à nossa volta está mudando, a palavra de Deus permanece inabalável. Quando tudo está mudando, tudo está um caos, nós devemos nos agarrar na palavra de Deus, porque ela continua inabalável. Nós vamos confiar em Deus, saber que Ele está operando, mesmo quando nós não entendemos, quando nós não vemos. E Ele, no momento certo, irá nos resgatar. Não é fácil nós passarmos por algumas dores, por algumas lutas. Você com certeza já enfrentou algumas, eu já enfrentei as minhas, momentos que Deus me ocultou, que Deus me tirou do foco, me trouxe para um momento de resgate e eu não entendia nada, absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas após passar aquele período tão difícil e doloroso, eu pude ver a mão de Deus e pude ver para o que Ele estava me preparando. E assim é na nossa vida. Bom, no capítulo 8, Amparadas pelo Deus dos Milagres, eu acho que tem 4 questões principais aqui nesse capítulo. A primeira é a explicação de um versículo, que é de João 14:12, que fala o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí vem esse questionamento, como assim coisas maiores do que estas? A Sheila Walsh vai explicar, mas eu queria trazer aqui um comentário, esse comentário que eu gosto muito, né, do Warren Wiersbe, que ele vai falar o seguinte: as outras obras maiores referem-se aos apóstolos que receberam o poder de realizar milagres especiais, como credencial de seu ministério. Esses milagres não eram maiores em termos de qualidade, pois o servo não é maior do que o seu senhor. Então isso é muito importante, não tinha como eles fazerem milagres maiores no sentido de uma qualidade maior, de ser um milagre mais expressivo do que de Jesus. Porque o servo, nós, servos dele, não somos maiores do que ele, o nosso Senhor. Então isso está fora de questão. A questão aqui é em termos de abrangência e de quantidade. Pedro pregou um sermão e 3.000 pecadores converteram-se em um só dia. O fato de pessoas comuns realizarem esses sinais tornava-os mais maravilhosos e glorificava ainda mais a Deus. Então, ou seja, pessoas comuns estavam realizando milagres, não era mais o Filho de Deus apenas, ele nos deu o seu Santo Espírito e o poder para operar, claro que através daquilo que vem de Deus, do poder de Deus. Então, muitas pessoas receberam o Espírito Santo e estavam realizando milagres, então nós tínhamos mais pessoas fazendo e tínhamos, portanto, uma abrangência maior. Então, num dia, 3.000 pessoas ouviram sobre o Evangelho e Jesus não saiu ali da Palestina. Então, era nesse sentido que essas obras são maiores, não no sentido de qualidade, mas de quantidade e abrangência. Então essa é uma primeira questão que a Sheila Walsh traz. A segunda, que eu acho muito relevante também, são as promessas de milagres. E aqui novamente eu digo que a Sheila Walsh ela é muito corajosa por
trazer questões que muitas vezes nós vemos, nós nos perguntamos, nos questionamos, e ela tem a coragem de trazer isso e de conversar conosco sobre essas questões. Então, quando nós recebemos promessas de algum milagre e esse milagre não acontece, quando tem um pregador que diz que você será curada, quando tem um profeta que diz que você será curada, isso não acontece. Ela vai contar algumas histórias exemplificando essas situações. Eu achei a mais impactante a do John, que é um rapaz de cadeira de rodas, que foi num culto em que o pregador falou que todo mundo que estava ali seria curado naquela noite. E na hora que acabou o culto, o pregador saiu pela porta dos fundos, entrou no seu carro, bonito, foi embora, largou o povo lá e o John ficou lá na sua cadeira de rodas. E o que é mais bonito é o que ele fala. Ele fala o seguinte para Sheila Walsh, porque a Sheila Walsh vem recebê-lo assim com tristeza, com choro. E ele fala assim: não fique triste, Sheila, disse ele. Eu sei que Deus poderia ter me curado e até fazê-lo. Eu o adorarei daqui. Isso é uma fé que é baseada na palavra de Deus. Uma fé que crê naquilo que Deus diz e não no que as pessoas dizem. Porque as pessoas erram, tá? Mas Deus nunca erra. Suas promessas são cumpridas. Deus é fiel. Então nós temos que cuidar com aquilo que nós ouvimos e vemos de outras pessoas, mas aquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz na nossa vida, a sua palavra, e isso nós podemos continuar confiando. E foi isso que esse rapaz fez. Eu lembro que quando eu era pequena, profetizaram para minha mãe que meu pai morreria naquele ano. Isso era 1900 e alguma coisa, 1990 e alguma coisa. E aquele ano inteiro ela passou angustiada. Qualquer coisa que acontecia já vinha, né? Não, porque falaram que vai morrer, e se for verdade, se acontecer. E passou aquele ano todo e nada aconteceu, e anos se passaram e nada aconteceu. E por pessoas que usaram o nome de Deus de maneira incorreta, de maneira desrespeitosa, até eu diria, né? Porque você tem que ter certeza quando você está falando em nome de Deus. E aquilo trouxe muita angústia. Mas sabe, nós precisamos, tudo aquilo que a gente receber de palavra, de profecia, nós devemos ir até a palavra e pedir: Deus, fala comigo, confirma isso no meu coração. Porque é você e Deus, é na intimidade que Deus vai falar contigo. Ele pode usar pessoas? Pode, mas vá até Ele, confirme aquilo que Ele está falando no seu coração, para que você não viva tempos de angústia, como minha mãe viveu lá naquela época, sem saber, preocupada, e se aquilo fosse verdade. A terceira questão é que milagres mudam nossas circunstâncias, mas a obediência muda nossos corações. Fantástico, né? Porque aqui ela vai trazer a questão de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro após 4 dias que ele estava já morto no túmulo. E na cultura da época, após 4 dias, a alma ela partia definitivamente. Então não tinha mais como a pessoa reviver. E aí Jesus vem, cura Lázaro, traz ele, ressuscita Lázaro. E muitas pessoas acreditam, que viram o milagre acontecer, acreditam. Mas outras saem e vão falar aos fariseus. O milagre não mudou nada nelas. Na verdade, o milagre muda uma situação exterior, mas a nossa obediência e a nossa adoração, muitas vezes em momentos de dificuldade, de sofrimento, isso muda o nosso coração. Então isso é muito importante. Antes de nós buscarmos milagres, nós precisamos buscar o Deus dos milagres e pedir que Ele faça em nossa vida aquilo que Ele quer fazer. E por último, ela vai trazer a história da mulher do fluxo de sangue, que a mulher, ao encostar em Jesus, ela foi curada. Mas depois Jesus pergunta: de mim saiu o poder, quem me tocou? E aí aquela mulher, então, ela tem coragem de enfrentar aquela multidão, porque ela era considerada impura, porque ela tinha um fluxo de sangue. Quem tinha fluxo de sangue era impuro, deveria ficar isolado. E ela não estava acompanhada, né, de nenhum marido, pai, algum homem.
E naquele momento ela enfrenta aquela situação, ela se joga aos pés de Jesus e diz que foi ela que foi curada. E Jesus responde: filha, a sua fé a curou, vá em paz. E naquele momento Jesus está dizendo: você não está sozinha, eu estou contigo, você é minha filha, fique em paz, eu cuido de você. E isso nós precisamos levar, nós somos filhas de Deus. Não importa o que aconteça, nós continuamos sendo filhas de Deus, Ele nunca se esquece de nós. Ele está trabalhando para nos resgatar, mesmo quando tudo que a gente vê é o caos. Para finalizar, a Sheila Walsh vai dizer na página 157 sobre a questão da mudança. Nós precisamos mudar nosso coração, mudar as nossas atitudes. Como que nós vamos fazer isso? Ela vai dizer: não basta aparecer na igreja semana após semana, arrastando a mesma bagagem para dentro e arrastando-a de novo para casa. Quando a dor de permanecer igual é maior do que a dor da mudança, estamos finalmente prontos para mudar. Então, quando a nossa dor de que tudo continue no caos que está é maior do que a dor de passar por um processo de mudança, porque a mudança nunca é fácil, ela é dolorosa. A gente tem medo da mudança, a gente tem medo de pedir ajuda. Mas quando esse medo do caos que nós vivemos é maior do que o da mudança e o de pedir ajuda, então nós começamos a nossa transformação, nós começamos a ser mudadas, nós vamos atrás, nós nos jogamos aos pés de Jesus e falamos: Senhor, eu preciso de Ti, faça algo na minha vida, me mostra as peças do quebra-cabeça que estão faltando. Bom, esses foram os meus apontamentos aqui dessa semana, do capítulo 7 e 8. Eu espero que você esteja gostando da leitura. Me conta um pouquinho sobre esses capítulos, o que te chamou a atenção e como que você tá aí caminhando pro final da leitura, como que tá o coração, porque acho que ele fica num misto de alegria que a gente finalizou um livro tão maravilhoso, mas de tristeza porque a gente vai deixar esse livro agora e vai seguir para uma outra leitura. Então me conta um pouquinho, quero ouvir vocês também, tá bom? Um beijo e até a próxima!